Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Pode se assentar, por favor. Nós estamos trabalhando o tema sexualidade, e o tema por si só, não precisa nem o pregador ser bom, só de falar sexo e igreja, todo mundo quer saber o que vai dar. E as pessoas vêm e prestam atenção, porque o tema por si mesmo já chama atenção. Mas ele é um assunto muito sério, um assunto bíblico, e nós precisamos entendê-lo à luz das Escrituras para alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, amém? Começamos trabalhando idolatria, depois de idolatria foi finanças, agora é sexualidade, e terá 6 encontros, esse é o segundo. Depois disso será feridas, que também terá 6 encontros. Depois de feridas será morte, que terá 6 encontros. E o último será mantendo a sua liberdade ou reeducação, que vai encerrar mais ou menos dia 7 de dezembro, 15 de dezembro, por ali. Amém, meus irmãos? É tudo uma sequência. Quando a gente separa didaticamente para ensinar. Mas você vai ver que a idolatria pode ser sexual. Pastor, o senhor já trabalhou idolatria, agora está trabalhando o sexo. Pois é, mas dá para idolatrar a sexualidade. A idolatria pode ser sexual. Existe até um livro, No Altar da Idolatria Sexual. Dá para idolatrar. Tem a ver com feridas, porque uma pessoa que foi abusada, ou sofreu um estupro, ou ela foi violentada de alguma forma na sua sexualidade, ela também foi ferida ali nas suas emoções. Então, feridas e sexualidade também estão ligados. Finanças, o que tem a ver com sexualidade também tem a ver, porque nós sabemos que a prostituição na vida de um homem e de uma mulher, é lugar de uma ação demoníaca para a pessoa perder tudo, a bancarrota, os recursos se vão, você está fora da bênção de Deus. Tem a ver com finanças. Tem a ver com morte, porque sexualidade também pode ter, na sexualidade pode acontecer o aborto. Então tem morte aí. Então todos os temas do mapeamento espiritual, eles estão interligados, conectados um com o outro, mas são separados aqui nos cultos para o nosso entendimento, de forma didática para que entendamos. Mas você precisa compreender que tudo isso está tudo junto, mas para o ensino é separado. Amém? Hoje vamos falar sobre as alianças de sangue na sexualidade. E o primeiro texto é Levíticos 17:11. Levíticos 17:11 vai aparecer aí na tela. Ele vai dizer que a vida está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Vamos ler juntos? Diga assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo Amém? Aonde está a vida? No sangue. A Bíblia vai nos ensinar, nós vamos aprender sobre o sangue hoje, no sexo. O que sangue tem a ver com sexo à luz das Escrituras? E qual é a história do sangue na Bíblia? E como a história do sangue me encontra? E como ela está associada ao sexo? Precisamos discernir isso, para que as pessoas não façam sexo fora do casamento simplesmente porque ouviram na igreja que não pode, que é pecado. Isso já seria suficiente para você não fazer. Mas a Bíblia também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bom entender por que não. É bom entender as implicações. É bom compreender onde está se metendo ou do que está se livrando. Então, Levíticos 17:11 diz que a vida está no sangue. O sangue, na Bíblia, tem uma história. Gênesis 22, de 11 a 14, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro ou um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Neste monte, Abraão representando o próprio Deus, e o Isaque, seu filho, representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele lugar, Abraão iria matar Isaque, porque Deus disse que ele deveria oferecer seu filho em sacrifício. Mas ele cria que Deus proveria alguma coisa, um escape, para essa ordem que Deus deu a ele, de sacrificar seu próprio filho. E exatamente na hora que Abraão iria sacrificar Isaque, a Bíblia diz que um anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Porque Deus já providenciou um cordeiro, um sangue, que será derramado no lugar do seu filho. Abraão se dispôs a entregar a vida do próprio filho, e por isso Abraão é o pai da fé. Mas Deus não deixou que ele fizesse, porque tudo o que estava acontecendo ali estava apontando para quem? Para Jesus Cristo. Aonde o Deus Pai oferece o Deus Filho, Jesus Cristo, em nosso lugar uma morte substitutiva, uma morte vicária, uma morte que era para ser nossa, mas é de Jesus Cristo, que nos representa como o homem e o Deus imaculado morrendo em nosso lugar, e o sangue é derramado. Então nós vemos que no Monte Moriá, o sangue foi derramado, e foi derramado por nós, a fim de que aquele sangue cobrisse os nossos pecados. Isso no Antigo Testamento, e depois o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado no Novo Testamento. Aquele sangue derramado ali aponta para Jesus Cristo, tanto que Isaque faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta em Gênesis 22:7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o holocausto, é respondida por João Batista em João capítulo 1, versículo 29. Quando João vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Este sangue que foi derramado em nosso favor é um primeiro sangue que a gente vê nas Escrituras, um sangue de substituição, um sangue de troca. A vida da carne está no sangue, e Jesus Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. Então o primeiro sangue é este sangue. O segundo sangue está em Êxodo 12:5. Qual é o contexto? Depois que Moisés e Arão, usados por Deus, fazem todos aqueles sinais no Egito, no final das pragas ou dos sinais de Deus, das maravilhas de Deus no Egito, a última praga ou o último sinal é que o anjo da morte passaria e mataria todos aqueles cujo sangue não fosse encontrado nos umbrais das portas. Este sangue agora não é um sangue de substituição. Este sangue nos umbrais das portas é um sangue de proteção. Protege do anjo destruidor e do anjo que veio no Egito para matar todos os primogênitos. E o texto diz que Deus fala assim: vendo eu o sangue, eu vou passar por cima, não vou entrar e não vou matar. Vendo o sangue, este sangue de proteção, este sangue que vence a morte, é o sangue que depois nós vemos no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 a 57, não está lá, mas eu tenho aqui. E diz assim o texto: onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro sangue é derramado. O segundo sangue vai sobre as vergas das portas. É um sangue de proteção e é o sangue que vence a morte. Quando nós morrermos, a morte não pode mais nos segurar na sepultura. Por causa deste sangue derramado em nosso favor, o sangue de Jesus, por causa disso, nós ressuscitaremos com Ele. Amém? E depois um outro sangue que fala na Bíblia, que é em Êxodo 24, versículo 8, onde Moisés, estabelecendo aliança com o povo, ele diz assim, eis aqui o sangue da aliança. E ele pega o sangue e ele asperge o sangue sobre as pessoas. E depois que ele faz isso, no capítulo seguinte, Êxodo 25, 8, está escrito que Deus diz assim, me constrói um santuário, porque eu vou habitar no meio de vocês. O primeiro sangue foi derramado, o segundo sangue foi para vergas das portas, e o terceiro sangue do Antigo Testamento toca as pessoas. Você precisa entender que o sangue se aproxima, ele é derramado, ele vai para as portas, ele toca na gente, ele chega até nós, é aspergido em nós. Este sangue santifica. O primeiro é de substituição. O segundo sangue é de proteção. O terceiro sangue é o sangue da santificação. Porque quando o sangue toca, Deus diz, constrói o tabernáculo porque eu vou habitar no meio de vós. Mas como o sangue está nos tocando por fora, Deus não habita dentro de nós. Deus habita fora de nós no Antigo Testamento. E Ele manda construir um santuário e habita fora do povo. Ele habita no meio do povo, mas Ele não habita dentro do povo. Mas Jesus, em João capítulo 6, versículos 53, 54, 55 e 56, vai dar uma ênfase 4 vezes nos 4 versículos, dizendo que aquele que beber do sangue dele tem a vida eterna. Que aquele que beber do sangue dele, ele está nesta pessoa e essa pessoa está nele, porque o sangue é a vida. E se você bebeu o sangue de Cristo, então a vida de Cristo está dentro de você. E quando o sangue de Jesus entra dentro de você, este sangue te purifica por dentro. E aí, a partir de agora, o Espírito Santo pode entrar dentro de você, porque você foi lavado aqui dentro pelo sangue de Jesus. Amém? Então, o sangue na Bíblia, ele tem essa história, essa simbologia, esse significado e essa verdade. Mas não é só isso. A Bíblia também vai dizer que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados por bom preço. Sangue no mundo espiritual também é dinheiro. Não se vende e não se compra no mundo espiritual sem sangue. Por isso, uma aliança de sangue. Eu estou contando toda essa história do sangue, para poder chegar no sexo, para que você entenda que não existe sexo sem sangue. E que sexo é uma aliança que você faz. E essa aliança tem consequências, se ela não for feita debaixo da bênção de Deus. Ela tem consequências negativas, consequências destruidoras, perdas na sua vida, dores, mágoas, feridas. Vou explicar melhor. Talvez a única coisa que consiga demonstrar melhor a Trindade em nós, que consiga exibir melhor a Trindade em nós, ou que consiga revelar melhor a Trindade em cada um de nós, ou a Trindade divina, a nossa semelhança com a Trindade, seja o sexo. É no sexo que nós somos mais parecidos com a Trindade. Porque a Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, na matemática espiritual, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1.
Mas a Bíblia também diz, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos um. Meus irmãos, aonde que dois são um? Na aliança sexual. É o único lugar aonde nós podemos nos assemelhar à Trindade. Onde dois são um, é na aliança sexual. É numa aliança de sangue que dois são um. É numa aliança de sangue com Cristo que nós somos um com Ele. Essa aliança é séria. Essa aliança não pode ser maculada. Essa aliança não pode ser pervertida. Essa aliança não pode ser mexida com irresponsabilidade, leviandade, promiscuidade. Essa aliança é a aliança, talvez uma das alianças mais sérias que tem na Bíblia. Toda aliança que tem sangue é uma aliança séria, seríssima. É interessante que o sexo, ele no casamento, ele é aquilo que revela o maior nível de intimidade entre duas pessoas. Está no sexo. Quando o sexo acontece dentro do casamento, a intimidade, ela é completa. Porém, fora do casamento, você pode ter muito sexo e nenhuma intimidade. Fora do casamento há uma fragmentação do seu ser. Você vai se diluindo no sexo com outros que já se diluíram. Sexo fora do casamento resulta na perda da identidade. Porque você se tornou com uma pessoa, depois você se tornou um com outra pessoa e ficou um pouco de você ali, e ficou um pouco da sua história lá, e ficou mais um pouco de você lá, e mais um pouco lá, e a sua identidade vai se perdendo, você vai se fragmentando. E esse tipo de sexo não traz intimidade, não traz realização. Ao contrário, esse tipo de sexo traz um vazio, um sentimento de culpa, uma tristeza, um sentimento de incompatibilidade. Há muita gente compensando suas frustrações, decepções no sexo. Sexo também é um vício, mas é um vício maligno. Fora do casamento. No casamento ele é bênção. Amém? Então no casamento é uma bênção. Porque se dois se tornam um no casamento, e essa é uma relação que nos assemelha à Trindade, nós podemos com certeza dizer que o sexo abençoado por Deus dentro do casamento, esse sexo é um culto. Então você que é casado pode dizer para a sua esposa, amanhã tem culto. Depois da manhã tem culto. Que eu sou um homem muito religioso, muito de Deus. Eu gosto da intimidade, eu gosto de culto. Culto doméstico, meu amor, hoje. Em nome de Jesus. E ela vai dizer, ai meu Deus, é culto, né? É culto. É bênção. Mas você pode perceber que há um estímulo e um desejo do sexo fora do casamento. E quando casa, cadê aquele negócio, aquele fogo ardente? Quando casa, alguns falam assim, você faz sexo, faço, casa para ver se você não para. Já ouviu isso? Isso é do inferno. Não faça sexo fora do casamento. E convide Deus e está presente na relação sexual. Foi Ele que inventou. Alguns acham que quando vão fazer sexo tem que falar, Senhor, dá licença, porque isso aqui o Senhor não pode ver. Deus fez isso. Isso é bênção. Mas alguns têm dificuldades nessa área por causa das dores, da sua história. Isso tem que ser tratado também, dentro do casamento. O Salmo 49 fala uma verdade muito grande sobre o sangue. Vê se você acha para mim aí o Salmo 49. O Salmo 49, ele tem uma parte que está aqui, 49, de 7 a 9. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre,
e não sofra decomposição. Homem algum, pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Só o sangue de Jesus pode resgatar uma vida. Essa é uma área onde o sangue de Jesus precisa alcançar. Essa é uma área onde o sangue de Jesus precisa chegar. Essa é uma área que nós precisamos consagrar a Deus. Talvez o sexo seja a área onde o diabo tem derrubado o maior número de líderes religiosos e de homens que estavam vivendo um casamento santo e mulheres que estavam vivendo um casamento santo até que esse dia chegou. O dia do adultério, o dia da traição, o dia da queda, o dia da dor. E não é menos pior o sexo pela internet virtual. Porque a partir de Jesus Cristo, o sexo virtual é tão danoso e tão pecado quanto o sexo físico. Porque ele vai dizer isso em Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se o homem olhar com desejo para uma mulher, olhando para ela, sentir desejo por ela, já adulterou no seu coração, já é adúltero. Você tem que ser limpo, não é de fora para dentro. Nós precisamos ser limpos, de dentro para fora. Não é querer ser limpo porque se morrer eu quero ir para o céu. É querer ser limpo porque essa limpeza custou a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. É querer viver santidade por gratidão a Deus e por entender que Ele nos guarda e nos livra quando nós obedecemos a sua palavra, e as bênçãos dEle nos perseguem e nos alcançam porque somos obedientes. Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje porque a sua esperança está no Senhor. Foi por isso que você veio. Porque você sabe que só Ele pode transformar sua vida e sua família. Não é? Só Ele. Então eu quero pedir algo a você. Que você decida hoje deixar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo tocar essa área da sua vida. Pastor, eu sou solteiro e sou virgem. Mantenha. Cubra com sangue. Pastor, eu perdi isso. Limpe com sangue. Tudo que você não lava com o sangue de Jesus, o diabo pode tocar. Mas todo o pecado que é confessado, este é perdoado. E aonde estão as dores e as feridas, haverá cura. Então, agora que você entendeu um pouco sobre a história do sangue, e entende que a aliança sexual é uma aliança de sangue, e que talvez você tenha tido alguns parceiros, parceiras sexuais, mas você nunca disse para Deus, Senhor, eu quero me desligar dessas pessoas. Eu fui um com ela, eu fui um com ele, mas eu terminei o relacionamento. E terminando o relacionamento, eu falei assim, eu terminei, acabou. Eu posso entrar num novo relacionamento. Não. Você precisa dizer, Senhor, eu retiro daquela pessoa tudo que é meu, que tenha permanecido nela, porque eu fui um com ela. E devolvo para essa pessoa tudo que é dela, que tenha permanecido em mim, me desligando espiritualmente desta pessoa em corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. É um desligamento de alma, é um desligamento de uma aliança que foi feita, ela precisa ser quebrada. Sabe por quê? Porque não foi uma ou duas pessoas que eu já atendi, que são casadas. E atendendo essas pessoas casadas, elas disseram assim, houve uma briga lá em casa, houve uma confusão. E depois dessa briga, dessa confusão que eu tive com o meu cônjuge, no outro dia, ou no mesmo dia,
Alguém acessou o meu Facebook e mandou assim para mim, oi. E era um ex meu. E eu falei, mas como que esse miserável mandou oi agora? Como é que esse cara ou essa mulher teve esse discernimento maligno de dar um oi justamente na hora que você está em crise? Como é que te achou? Né? Como é que te achou? Te achou porque existe no mundo espiritual uma aliança que a geografia não quebra. Só o sangue de Jesus quebra. Pastor, mas a pessoa está na China. Geografia não quebra a aliança espiritual. Distância da pessoa não quebra a aliança espiritual. Se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O que quebra a aliança é a confissão, o arrependimento e não voltar a pecar mais. A nossa sexualidade fala muito de Deus em nós. A nossa sexualidade, ela precisa ser santa. Não importa o quanto você já errou. Quando você vem diante da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e diz, me perdoa, Pai. Eu quero me desligar das pessoas que por ignorância, ou pelos desejos da carne, ou pelo meu próprio coração, eu me deixei seduzir e enganar, e por carência e outros motivos, eu me entreguei numa relação que o Senhor nunca abençoou. Mas eu quero dizer nessa noite, que eu estou renunciando isso e desligando isso no mundo espiritual, porque eu pertenço a Ti e somente a Ti, e essa área da minha vida é santa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Nós precisamos tomar uma atitude. Você tem as informações. Você sabe o que a Bíblia diz. Mas é necessário uma atitude. E essa atitude tem que ser tomada hoje. E essa atitude precisa ser sustentada. Não é tomar uma atitude hoje, tomar um banho hoje e se enlamear amanhã. Deus mudou a nossa natureza. Pedro diz que nós não podemos ser como o porco. O porco, você dá um banho nele e depois você deixou ele limpinho. Para onde que ele vai? Ele vai para a lama. Adianta dar banho em porco? Não. Mas nós não somos porcos. Nós somos cisnes, se for para comparar com algum bicho. Alguns pavão. Nós temos a mesma natureza de Cristo Jesus. Então, uma vez que estamos limpos, por amor a Ele, por amor a nós e por amor à nossa família, permaneceremos limpos. E digo mais uma coisa ainda antes de terminar. Num atendimento há muitos anos atrás, com um adolescente. Esse adolescente era um menino bonito, um menino visado. Eu disse para ele, não sai com essa menina. Não tem relação com ela. E ele ficou meio assim, eu falei, não faça isso. Você tem uma irmã. Não pense que se você transar com essa menina que você está olhando, não pense que a sua irmã vai ficar ilesa. O que eu quero dizer com isso? Não pense que quando você, homem ou mulher, se envolve com pornografia ou adultério, não pense que seus filhos estão livres. Você abriu a porta para o diabo entrar e ele entra. Você abriu a porta para ele esculhambar e ele esculhamba. Você abriu a porta e ele vai fazer a festa. Não pense que você fala assim, esse pecado aqui de adultério ou de pornografia ou de engano nessa área é um problema meu. Não, não é teu. Você abriu a porta, ele vai entrar, ele vai destruir todo mundo, ele vai pegar geral. E foi verdade. O menino teve relação. E um mês depois eu estava atendendo a irmã dele, que era novinha, mas já estava fazendo sexo com outro menino. Porque eles moravam sozinhos e o sacerdote da casa era ele. Então, quando você se santifica e você se purifica no sangue de Jesus, isso não diz respeito somente a você. Isso diz respeito à sua casa, à sua família. O diabo pode até ter algum espaço para entrar, mas não por você, nem por mim. Como eu costumo dizer, aqui não. Na minha casa não.
Na minha família, não. Você precisa ser firme, mas você precisa ser quebrantado. Porque essa área é tabu. Essa área é de pecado moral. E por causa que essa área ela é assim, muitas pessoas se escondem. Não se esconda. O mundo espiritual te vê. Não ligue para os outros. O mundo espiritual te vê. Eles sabem. Bobagem querer manter aparências. Muito melhor é dizer, Senhor, eu quero que quando o mundo espiritual me veja, não veja outra coisa senão a tua face e o teu sangue. Amém? Vamos orar nessa área? Quer orar por isso? Deixa o seu lugar e vamos orar por isso, em nome de Jesus. Vem, coloca a sua vida. Vem com esse propósito, desligar. Pastor, eu já sou casado há algum tempo, mas nunca desliguei parceiros sexuais. Não é nenhuma vergonha fazer isso agora. Aliás, você deve fazer isso. Pastor, estou na condição de solteiro, mas tive envolvimentos. Venha. Por último, eu vou chamar você que quer cobrir sua casa, que quer cobrir sua família, mas primeiro nós vamos renunciar às nossas alianças. Amém? Eu vou pedir que a igreja toda fique em pé e quem o Espírito Santo falou durante a mensagem que deveria vir, venha. Não preocupe com exposição. No mundo espiritual, todos nós já estamos expostos. Preocupe-se com o que eles veem quando olham para você, quando te enxergam. Eles precisam ver o sangue da aliança eterna sobre sua vida. E eu creio, hoje orei por isso, creio que Satanás às vezes consegue, meus irmãos, ficar jogando na nossa mente algumas informações assim, não é bem assim, precisa não, deixa isso para lá, você faz isso em casa, depois você não faz, e você não ora e não se posiciona, e outros ficam presos nas suas cadeiras. Não foi nenhuma ou duas vezes que a gente ouve relatos de pessoas que queriam vir à frente e não conseguiam vir à frente. Por isso, a minha oração, eu vou pedir que os intercessores nos ajudem. Se tem alguém que não está conseguindo vir aqui orar, o intercessor vai te buscar. É só você fazer um sinal com a mão. Eu vou pedir que a equipe de libertação, os intercessores, olhem para lá e você fala assim, pastor, eu preciso de ajuda, eu quero ir junto. Eles vão estar passando, você chama, você faz um sinal, mas que ninguém fique, em nome de Jesus, preso nas suas cadeiras. Aliás, vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os meus irmãos. Hoje é um dia de renúncia, de quebra de aliança de sangue no mundo espiritual. Eu peço que o Senhor traga os teus filhos, todos eles. Senhor, eu concordo que ninguém ficará, nós rompemos com todas as correntes, todas as algemas, com todos os grilhões. E nós concordamos que aqueles que o Senhor separou hoje para estarem aqui é porque o Senhor tinha um propósito. Por isso, Senhor, traga-os até o teu altar, Espírito Santo, traga-os até o teu altar. Eu vou pedir que todos fechem os olhos, baixem as cabeças. E se há alguém no banco, pastor, eu quero ir até a frente. Só levante a sua mão. Faça um sinal. E o intercessor vai te trazer. Ou, pastor, eu consigo ir, mas eu estava meio relutante. Deixa o seu lugar e venha até a frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Tem mais gente que Deus está falando. Deixa o seu lugar e venha. Deixa o Espírito Santo te trazer, como está trazendo alguns. Deixa Ele te trazer. Amém. Amém. Deixa o Senhor te trazer. Isso. Eu não vou desistir de você. Se o Senhor está falando contigo, deixa Ele te trazer.
Amém. Vou pedir que os irmãos fiquem ainda com os olhos fechados, para que esses que vêm à frente não se sintam expostos vindo agora, para que eles venham em paz. Pode vir. Eu sei que Deus falou com mais gente. Deixa o seu lugar e vem orar. Vem consagrar o teu corpo ao Senhor Jesus Cristo, a sua mente a Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero chamar homens e mulheres que estão aqui, que são pais de família e que são jovens. Pastor, eu não cedi, mas eu tenho enfrentado tanta luta nessa área. Eu quero cobrir a minha vida, a minha casa, a minha família. Porque não é porque eu não caí que está tudo bem, eu preciso vigiar e orar. A Bíblia diz vigia e ora. A Bíblia diz cuide, você que está em pé, para que não caia. A Bíblia diz que nós devemos nos consagrar a Deus, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vem cobrir então agora você, vem cobrir tua casa, vem cobrir a tua família, vem cobrir teus filhos se você é pai. Se você é filho, vem santificar o teu corpo ao Senhor Jesus, porque o diabo não vai parar, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. A vitória já é nossa. Meus irmãos, foi com esse pecado que Balaão conseguiu ferir o povo de Israel. Ele tentou de tudo e ele não achava jeito. Mas através dessa aliança sexual, o povo de Israel sofreu. E sabe como é que a praga parou? Quando um homem chamado Finéias cravou uma lança num casal que estava adulterando e falou assim: agora chega. É esse posicionamento que Deus espera de nós, que a gente fique uma lança e atravesse esse jugo do pecado e diga assim: a nossa casa é santa. E o nosso versículo é santidade ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Diga assim comigo. E você vai repetir essa oração, pastor, mas essa oração é para quem já teve uma aliança, um envolvimento. Mas se você quiser repetir, fique bem à vontade. Diga assim: Senhor Jesus, eu retiro de mim todo o sangue imundo das alianças que eu fiz fora da tua vontade. Eu desligo de mim toda aliança com parceiros sexuais. Eu retiro de mim esse sangue. Tudo que é dessa pessoa, eu devolvo para ela, em nome de Jesus. E tudo que é meu, eu retiro dela, em nome de Jesus. Eu me desligo dos meus parceiros sexuais, em corpo, em alma e em espírito, em nome de Jesus. Eu sou um só com o meu Senhor. Quando o diabo olhar para mim, ele não vai ver uma pessoa fragmentada, nem diluída. Ele vai ver o Senhor, a face de Jesus, o sangue de Jesus, uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa imaculada, pelo sangue de Jesus. Agora vamos cobrir a nossa casa. Senhor Jesus, eu cubro a minha casa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, com o sangue de Jesus. E eu declaro nessa noite: Satanás, você está derrotado na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu santifico minha casa, eu fecho a brecha, eu intercedo, eu me coloco entre Satanás
e os meus familiares. E declaro nessa noite que casa santa é a minha casa. Que geração bendita é a minha geração. E que Satanás e nem seus demônios podem tocá-los. E eu ainda digo: meu Senhor, Tu és a minha rocha, a minha força, o meu refúgio, o meu socorro, o meu Deus, o meu Senhor. Eu tenho uma aliança contigo, uma aliança eterna. Pelo sangue de Jesus, eu vou honrar essa aliança todos os dias da minha vida, até o Senhor me levar. Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa. Eu sou Teu, todo o meu corpo, que é templo do Teu Espírito, é santo. Enche-me, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor me comprou com o Teu precioso sangue. Eu não me pertenço mais. Eu não posso fazer o que quiser com o meu corpo, porque ele é Teu. É para a Tua glória, é para a Tua honra, é para o Teu louvor, é para o engrandecimento do Teu nome, é para o Teu Espírito Santo habitar. Então habita, Santo Espírito, num corpo lavado por dentro pelo sangue de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, você vai voltar para sua casa, e vocês que tiveram alianças, isso acabou aqui. Sabe por quê? Porque às vezes, e quem nos ouve também em casa sabe disso, quando a aliança não é quebrada, em alguns momentos as pessoas da aliança voltam, ou voltam na mente, ou voltam fisicamente, ou voltam de algum jeito. Elas voltam. Mas quando você quebra a aliança, elas não podem mais voltar. Satanás não pode usar mais esse recurso. Então eu quero dizer que isso acabou na sua vida em nome de Jesus. E para todos os outros que cobriram a sua casa, vocês cobriram a sua casa hoje. Cubram ela amanhã. Cubram ela depois de amanhã. Oriente seus familiares. Orientem os seus filhos. Falem para eles do sangue de Jesus. Falem para eles que o sangue é o sangue da aliança com Jesus, que nós somos comprados por esse sangue. Falem para eles que o sexo é santo. Falem para eles que o sexo é uma aliança espiritual. Falem para eles, principalmente os que estão na escola, que eles não se devem se deitar com um menino ou com uma menina. O pastor Sebastião contou uma história que eu nunca esqueço, de uma menina. Ela estava na escola e todo mundo tirava sarro dela, porque ela era virgem. E se eu não me engano, ela respondeu assim: o que vocês tinham, vocês nunca mais poderão ter. Mas o que eu tenho, isso é santo ao Senhor. A virgindade, se você perder, você não pode readquirir. Aquelas que perderam não podiam ter o que ela tinha de volta. As crianças, os nossos filhos precisam entender. Você sabe qual é a função? E aí, se tem médico aqui, depois pode até me procurar, conversar comigo, que eu te ajudo nessa área. Sabe qual é a função do ímen no corpo da mulher? Nenhuma. Ele não tem uma função biológica. A função do ímen é espiritual. O ímen no corpo da mulher existe para ser rompido. E quando ele é rompido, ele sangra. E aquele sangue celebra uma aliança. É por isso que existe o ímen no corpo da mulher. Pastor, eu já perdi o meu. Mas você pode dizer: Senhor, lava-me e me faz nova de novo. E quando eu for casar, eu teria uma experiência santa, como se nunca tivesse perdido a virgindade, porque o Senhor me lavou com teu sangue. Amém? Eu não sei porque eu disse isso, mas Deus sabe. Deus sabe. No próximo encontro, a gente continua falando sobre sexualidade. Não deixe de vir.
Convide alguém para estar aqui, esse assunto é importante. Temos que entender mais do que a Bíblia diz sobre o sexo.